Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É um prazer voltar a conversar com o nosso grupo e com as convidadas dessa noite e dizer, né? Eu sou Neuza Ledesma, sou professora aposentada, advogada atuante há cerca de 30 anos e estamos nessa caminhada, né? Na promoção de mais equidade de gênero, raça e etnia. Uma perspectiva de realmente garantir a efetividade dos direitos previstos e envolvimento, né, da nossa sociedade na construção desse projeto civilizatório por mais humanidade, né, por mais justiça social, respeito e diálogo entre todas e todos. Então, nessa linha de trabalho, a gente se somou ao movimento independente gaúcho, né, de advogados gaúchos, 50-50, pensando na possibilidade de se construir, né, alternativas, estratégias de ação que venham a promover os direitos, garantir a efetividade que temos aí estabelecido em lei e construir, né, novas possibilidades. Isso é fundamental. Precisamos nos irmanar, né, atuarmos de forma coletiva, articulada, respeitando as diferenças, né, mas, acima de tudo, com muita fraternidade, né? Solidariedade, a gente tem que dar o exemplo e caminhar, né? Somar com outras forças, com outros atores políticos, né? E contribuindo efetivamente para um mundo mais justo. Esse é o nosso desafio e é isso que a gente se soma, né, com esse nosso coletivo que tem tudo a ver com essas bandeiras, né, humanitárias de um processo civilizatório que pretende, né, se firmar no mundo com justiça, né? Então, um abraço a todas e agradeço, né, a participação assim sempre tão rica, né, nesse grupo. Olá, eu sou Brenda IP, uma das coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Olá, e eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. É com muita alegria, com muita honra, que hoje nós estamos reunidas, eu, a Neuza, a Brenda, recebendo, neste momento, a Jeane Coselato e a Eliane Alves Flores. Eu quero muito, nós queremos muito ouvir vocês, saber de vocês, quem são essas mulheres que estão envolvidas no Conselho de Educação Física. A Jeane Coselato foi a nossa primeira mulher presidente do Conselho de Educação Física, a primeira mulher do Conselho Federal, assim como a Eliane Alves Flores, nossa colega, também diretora da Escola Protásio Alves, integrante também, né, Eliane, do Conselho de Educação Física, e a gente quer, então, conhecer um pouquinho de vocês, saber de vocês, assim, como que é assim, participar de um conselho de educação, de uma área que é masculina, que tem também essa predominância masculina, e como é que é estar ativamente dentro de um conselho? Acho que a gente pode começar com a Jane se apresenta um pouquinho, conta para nós quem é a Jane, depois a gente quer ouvir a Eliana também, a gente quer saber um pouquinho de quem é a Eliana, a caminhada da Eliana, e aí a gente vai trocando, vai num bate-papo. Pode ser, gurias? Jane, okay. Então é contigo. Ok. Meu nome é Jeane Marques Coselato. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês, com as colegas da OAB, professoras, fundadoras do Movimento Independente de Advogadas Gaúchas. Sou mãe de 3 criaturas maravilhosas, avó de 3 criaturas mais maravilhosas ainda. Sou profissional de educação física, pedagoga, enfim. Eu dei aula por 30 anos em várias escolas e fui diretora também de 2 escolas. Me aposentei como diretora do Julinho, que foi uma outra faculdade que eu fiz, porque foi muito bom. E sou profissional de educação física e eu amo a minha profissão. Lutei pela regulamentação desde 1900, acho que vocês não eram nem nascidas, 1977, 78, por aí.
e sou aposentada, mas não estou parada. Eu estou sempre com novos empreendimentos e aproveitei agora esse tempo de ficar em casa para fazer nova faculdade. Estou estudando novamente. Enfim, estou muito feliz e agradeço muito o convite. Bom, boa noite, gurias, né? É um prazer também estar aqui participando desse grupo que, de certa forma, eu também faço parte. Então, minha primeira formação, eu sou profissional da área de educação física, minha segunda formação é Direito, né? Atualmente eu sou sou diretora do Colégio Estadual Protásio Alves, ali que é um colégio grande de Porto Alegre, fica numa localização conhecida, né? Sou parte integrante da comissão de ética, né, do Conselho Regional de Educação Física, tá? Já estou no conselho atuando já há 8 anos, né, que eu estou atuando lá no Conselho de Educação Física. Inicialmente, muitas coisas, né, que fiz na minha vida, eu agradeço muito por ser profissional de educação física, me orgulho muito, né, de ser uma profissional da área de educação física, e o direito veio apenas acrescentar, né, me ajudar, assim, na minha vida profissional. Também sou mãe de um menininho aí de 22 anos, né, que já está bem grandinho. Já tive a Luciana, já trabalhamos há algum tempo juntas na Fundação de Esportes, Fundelis, né, Luciana? E assim, ó, nessa conjuntura que a gente fala de igualdade, de paridade, o que eu vejo? Se eu for falar com vocês na questão do magistério, a gente sabe que a quantidade de mulheres atuando no magistério, ela é bem maior do que o sexo feminino, mulheres atuando do que homens. Mas agora, se a gente for falar em gestão, eu, por exemplo, lá na escola do Protásio Alves, quando a gente tem aqueles quadrinhos na parede lá dos 90 anos, né, que o Protásio Alves vai fazer agora em 2021, praticamente a idade da OAB, a gente vê o quadrinho de diretores. Então, de um tempo para trás, a maioria dos gestores, todos foram do sexo masculino, né? É num tempo mais recente que os gestores da escola passaram a ser mulheres. Então, isso a gente já tem arraigado, que é uma questão de cultura, né? Num tempo que a mulher era só uma dona de casa, que não poderia opinar, né, na vida econômica, na vida social. Ela, na verdade, ela tinha uma educação mesmo para criar uma família, para casar, para ter filhos e para ser silenciosa, né, nas questões sem dar a sua opinião. Por fim, passando, então, por uma questão do Conselho Regional de Educação Física, onde eu lá estou há 8 anos. Também, a maioria dos conselheiros são do sexo masculino, né? Porque também não tem uma paridade quando a gente concorre para a eleição de conselho. Não existe assim, uma metade tem que ser homens e uma metade tem que ser mulheres. Mulheres que seria o ideal, né? Não só para os conselhos de qualquer profissão, mas para a OAB, que é considerada uma entidade sui generis, né? Não, na verdade, não seria bem um conselho. E mais uma coisa assim que se nota muito, e é uma verdade, né? Que eu, nesse tempo que eu estou no conselho, eu não tive colegas negros como conselheiros na OAB. Na OAB, não, no CREF. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque, na verdade, a gente não se importa muito com isso nos momentos até que a gente está formando as chapas para concorrer, né? E a gente depois reflete sobre essas questões e pensa, né, que, na verdade, a gente faz muitas ações, né, para modificar essas questões, para tentar modificar a sociedade, para modificar o mundo, e a gente mesmo tem umas concepções que a gente deveria refletir mais, que a gente precisa de mudança, a gente precisa de mais diálogo, porque essa igualdade, ela é muito profícua, né? É uma coisa bem pontual, né? Porque, na verdade, o Brasil, por exemplo, é um país que tem mais de 50% da população das pessoas negras. E, na verdade, essas pessoas são a minoria, né? Que estão em cargos de chefia ou que estão participando assim, em hierarquias, né? Em cargos mais altos, haja vista no próprio governo, seja do estado, seja do município,
O que me deixa muito feliz é que este ano, na Câmara dos Vereadores, né, os primeiros colocados ali em votos, né, foram 5 pessoas negras, né, e pessoas que são de comunidades, e que eu estou louca para ver eles tomando posse e esperando que esses 4 anos que eles estejam lá trabalhando pelo povo, que eles façam realmente um trabalho de excelência. Então, em princípio, assim, para a gente iniciar, seria essa introdução que eu faço aqui na nossa fala de hoje, né? Essa introdução já está maravilhosa, hein, guria? Já deu para ver o que nós vamos ter hoje, assim, de qualidade, de conhecimento. Muito obrigada mesmo por vocês estarem conosco. Mas, Jane, agora já vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta, depois eu passo para a Neuza e para a Brenda. Mas, Jane, eu queria assim, que tu contasse para nós como é que foi a experiência de ser a primeira mulher presidenta de um conselho de educação física e também participar desse conselho como conselheira nacional, né? Conta para nós assim o que tu enfrentou, se tu sentiu de alguma forma um machismo ou alguma oposição, foi pelo gênero. Conta para nós um pouquinho assim. Assim, ó, eu achei que era só uma apresentação e depois eu iria falar, mas então assim, só para ter uma ideia, em 1922 iniciou a educação física no Brasil. Então não é de hoje. A gente pensa, as pessoas pensavam, a educação física não é regulamentada? Não, não era. Ela só começou em 1834, que começou a formação de brasileiros que foram para a Alemanha, então voltaram como professores. Até mais muito tempo, os militares e os médicos davam aula de educação física. Então, muito mais tarde é que, mais ou menos em 1934, que foram feitos os primeiros cursos do Brasil, claro, de São Paulo e Rio de Janeiro. E foi muito doloroso, mas foi compensador essa caminhada da educação física, da regulamentação. Tanto que teve um projeto de lei que em 1984, o José Sarney, na época o presidente, ele vetou porque estava escrito a regulamentação do professor de educação física. E não podia, porque o professor tem história, geografia, matemática, etc. Então não podia ser. Passou o tempo, a gente fazia muitos encontros em Tramandaí, tinham 4, 5, 6 mil pessoas, todos profissionais de educação física, e daí foi deliberado que a gente ia continuar com essa luta. Então, logo depois eu comecei também com o professor Jacinto Targa, na época era diretor da faculdade. A minha primeira contato com a necessidade da regulamentação foi quando eu saí da faculdade, formada em 1973. Feliz da vida, passei no Inter, que estava recém começando as atividades, e eu disse assim, eu vou ser professora de dança do Inter, porque estavam precisando de professora. Aí cheguei lá, me apresentei para a pessoa responsável e ele disse assim, não precisa ser formada. Nós temos uma bailarina aqui, uma menina que faz aula e ela vai ser professora da turma. Aí eu disse assim, o professor tem razão, Jacinto Targa. Vou voltar para a faculdade e vou dizer para ele, estou engajada no movimento da regulamentação da profissão. Então eu comecei junto com outros colegas e foram anos e anos e anos. Tanto que, quando foi para fazer a faculdade, o nosso conselho, eram muitos homens, óbvio, né? A educação física era naquela época e continua sendo, fora da escola, muitos homens, né? Masculina total. E o que aconteceu? Em 1998, nós temos a APEF. A APEF tem 85 anos, 75 anos, eu não tenho nem certeza. A Associação dos Profissionais de Educação Física. Eu era secretária, tinha o presidente e o tesoureiro. O presidente e o tesoureiro, homens, iam ser o presidente e o tesoureiro do CREF, do conselho. Eles iam trocar, né? O presidente ia ser tesoureiro e o tesoureiro ia ser presidente. Tá. Eu não ia ser nada, ia ser só uma conselheira. Só que houve um problema grave entre os dois e o financeiro, então tiveram que sair e quem ficou, eu tive que assumir tanto a Associação de Profissionais de Educação Física quanto o Conselho Regional de Educação Física.
Eu, sendo mulher com aquele monte de homens, muito queridos, meus colegas, muito bons, competentes, só que o presidente nem lugar nenhum. Tinham outras pessoas a serem presidentes. Só que, pelo estatuto, tinha que ser eu, porque eu era a terceira na hierarquia. Então, tiveram que me engolir. E me engoliram por um tempo. Eu fiz o que eu pude, eu trabalhei. Meu marido me ajudou, colegas ajudaram. Nesse problema que a gente teve, eu tenho uma filha que é advogada, e na época ela estudava, então ela ajudava sem ter um tostão, ajudava de graça porque ela estava estagiando. E ela, então, nos ajudou na parte jurídica do problema que houve no conselho com essas duas pessoas. E, passado um tempo, então, o que era para ser o vice-presidente, ele assinava só o material, mas eu é que trabalhava, eu estava lá todo dia, né? Então, assinava tudo e assinou. Então, assim que ela se formou, ela ficou como nossa advogada, a minha filha. Então, foi ótimo, né? A maior confiança impossível, né? De eu ter com ela e as pessoas que estavam lá. Quando eu fui, então, eleita de direito, que eu era só de fato, a Vanessa, minha filha, já era advogada lá e para mim foi maravilhoso, porque ela, como sendo da lei, ela era totalmente contrária a qualquer tipo de problemas que existem em vários conselhos, né? Que todas nós sabemos. Então, passado o tempo, a coisa foi crescendo. Nós compramos imediato, com a ajuda de vários colegas, R$ 1.000. No fim, nós compramos uma linha, fomos lá um tempo, aí começou a escassear, né? As pessoas ajudavam, poucos colegas iam lá, a maioria eram mulheres que iam. E, com o passar do tempo, nós mudamos para uma sala maior. Passado mais uns anos, eu fiquei como presidente de 2000 a 2009, foram 9 anos. Nós compramos uma sede maravilhosa, que é a que tem até hoje. Aí começaram, então, os olhos, né, a crescerem de vários colegas que eram conselheiros, e num certo ano eu resolvi, então, deixar a presidência, porque eu já estava há 9 anos. Aí nós convidamos as pessoas para serem da diretoria, e convidei uma colega para ser a presidente. Ela aceitou, foi aquela festa, veio o presidente, fizemos a posse, foi tudo muito bem. Ela durou 3 meses na presidência, 3 ou 4 meses, porque os colegas, não satisfeitos, queriam, vários, bem, enfim, queriam ser presidente, e eu tinha conseguido colocar outra mulher. Então, o que aconteceu? Um golpe de alguns colegas contra a diretoria eleita, com muitas mentiras, com muitas... Eu tenho até vergonha de falar, mas foi assim uma sujeira do início ao fim. E a diretoria foi desfeita. A partir dali, então, eu me retirei, fiquei 10 anos sem ir no CREF, mas eu era conselheira federal. Acompanhei, né? Acompanhei tudo. Mas foi uma decepção tão grande, porque eu acho até... Eu não posso falar porque não tem como. Tem como provar tudo, né? Tem como provar. Mas foram muitas mentiras. Eu lembro que foram feitas na parede, assim, colocaram provas forjadas. Qualquer advogado teria visto, só que não tinha advogados. A Eliana não estava lá ainda, não tinha outras pessoas. Eu fiquei abismada, eu me paralisei, assim, fiquei sem sentido. E a mentira continuou. E as pessoas, o profissional de educação física não é muito de lei, essas coisas, nós somos mais da prática, né? Enfim, foram sugestionados. Olha, aconteceu isso, 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 isso. Era tudo mentira. Tudo mentira. Tanto que foram feitos vários processos contra mim e nada foi comprovado, nada foi feito. E eu fiquei decepcionada, tanto que eu não voltei mais, né? Agora, no ano passado, quando houve outra eleição, me chamaram para ser conselheira de novo. Não eleita,
como conselheira vitalícia, que existe que já caiu, não tem mais, uma cláusula que o presidente do conselho, que ficou 2 mandatos, poderia ficar, enfim. Eu estou lá para mostrar que eu não tenho mágoa das pessoas que estão lá. Eu tenho mágoa de 2, 3 que fizeram esse movimento todo. Foi feio, infelizmente eram homens também, né? Foi muito feio, foi muito sujo, foi coisa assim de psicopata, sabe? Que faz as coisas sem pensar na consequência, sem sofrer. Eu fiquei chateada, mas enfim, estou lá. O CREF está muito bem, graças a Deus. Eu soube, porque eu não acompanhei, soube que teve alguns problemas. Os problemas foram várias ordens, né? Mas hoje eles estão bem. Nós temos um grupo muito bom. Eu tenho ex-alunos da faculdade do IPA, que eu dei aula, que são conselheiros. Tem gente muito boa lá dentro. E eu, então, estou feliz porque o meu CREF, que eu ajudei a fazer, está crescendo, está forte, as pessoas estão acreditando nele outra vez. E é uma coisa assim, parece que é um filho meu que está lá. E nós, mulheres, somos disso, né? A gente dá vida às coisas, né? E a gente acha que é uma construção, né, isso aí. É uma construção, né, Jane? Eu desculpa cortar, mas é uma construção. E a gente, ouvindo o teu relato, assim, eu né, pensando, me lembrando assim, como a gente ouve em todos os espaços praticamente a mesma violência, assim, sabe? A gente sempre tem essa ligação, assim, enquanto essa violência que ataca as mulheres dentro de um espaço de poder, seja qual for, né? O espaço de poder, a gente sofre sempre por uma violência tão machista, sexista, né? É uma coisa enraizada assim na nossa estrutura, na nossa cultura, assim. Infelizmente, a gente precisa passar por isso, né, Giane? Mas eu queria ouvir da Eliana também, assim, um pouquinho. Assim, como é que foi? Bom, assim, ó, partindo da fala da professora Giane, né, que a gente está muito tempo aí na labuta da questão da regulamentação da educação física, que isso é lá de uma lei, né, de 98, que depois criou o sistema CREF-CONFEF, com certeza, né, inclusive, assim, ressaltando ali as outras mulheres que ela citou, que seriam a professora Miriam Burgos, né, que era uma professora da Unisc, e ela já faleceu, né? Santa Cruz, né, Jane? E ela já faleceu, né? Mas era uma excelente profissional. E também depois, na sequência, a professora Carmen Masson, que na última gestão foi presidente também do CREF. Mas, assim, ó, na fala da professora Giane, sim, concordo que, principalmente, nosso estado, né? O Rio Grande do Sul, até talvez pelas tradições, a gente é um estado extremamente machista, né? E tu considerar uma mulher no poder e, de repente, aquela mulher estar organizando as questões e, na verdade, não pelo poder, mas sim pela organização e pela gestão, isto fere, né, muitos brios, né? Muitos brios, com certeza, principalmente dessa questão de gênero. Então, a organização em si, né, do Conselho Regional de Educação Física, como eu já havia dito, peca nessas questões, sim, de gênero, de raça, né, que, na verdade, a gente teria também que começar a fazer um movimento, né, uma luta, isso talvez teria até que ser colocado na letra da lei, que essas divisões e essas cotas teria que ser tudo dividido, até para que a gente pudesse ter 50% das pessoas decidindo, porque hoje em dia, né, a gente sabe que as mulheres praticamente elas exercem qualquer profissão, né, qualquer profissão mesmo que um dia foi exclusiva de homens, né? As mulheres estão dirigindo ônibus, as mulheres são marceneiras, as mulheres estão nas construções, as mulheres estão aonde tem a oferta do trabalho, porque as mulheres são as chefes de família. E quando eu digo isso, eu digo assim, de uma visão que eu tenho diária,
Aí eu estou falando da questão escolar, né? Que eu lido com adolescentes e lido com famílias. Então, o que eu vejo na escola? As famílias hoje, elas têm várias constituições. E na escola, a maioria das constituições de família é uma mãe com os seus filhos, uma avó com os seus netos. Sempre falta nessa família a figura paterna. Eu vejo muitas carteiras de identidade de alunos que não têm o nome do pai, né? Que são pessoas, né, que na sua talvez ignorância, na sua falta de acesso à cultura, talvez nunca pensaram, né, quem sabe, vão buscar ali o nome do pai, mesmo que esse pai não vá dar o amor aquele que a gente espera para o filho, porque ninguém pode obrigar ninguém a dar o amor, entendeu? Mas mesmo assim é esta a constituição da família, e da família da classe baixa, porque é a população que se atende na escola. A população da minha escola, com raras exceções, uma escola que fica localizada no Menino Deus, se eu tiver 2, 3 alunos que residem no Menino Deus ou na Cidade Baixa, é muito, porque os demais são da Lomba do Pinheiro, da Restinga, da Santa Isabel em Viamão, são periferias, da Vila Cruzeiro, né? Então, são pessoas, assim, que têm necessidade, sim, de buscar a educação, a cultura, para, através disso, transformar a sua vida. E aí a gente já entra numa outra questão, o quanto importantes são as cotas na universidade, que muitas pessoas não querem reconhecer. Porque hoje, alguns anos, 5 anos, 6 anos para cá, no final do ano, temos muitas aprovações de alunos do Protásio Alves na URGS. Mas justamente porque tem aquelas cotas da escola pública, tem aquelas cotas para os negros, tem aquelas cotas para os índios. Se assim não fosse, eu mesmo, quando há muitos anos atrás, eu sempre fui uma aluna de escola pública, estudei no Colégio Padre Reus praticamente a minha vida inteira, e a gente não tinha cotas, a gente competia igualmente com as outras pessoas. Não é porque eu tenho uma capacidade intelectual, cognitiva menor que ninguém, mas as oportunidades são diferentes. E a gente vê essas oportunidades agora na pandemia. Seria diferente hoje em dia eu abrir a minha escola para o retorno das aulas presenciais quando eu for fazer uma comparação com a pessoa que está lá no Colégio Farroupilha, que abriu a escola para as aulas presenciais, a estrutura, desde a entrada da escola até a saída da escola, de pessoas, de funcionários para atender essas pessoas, e a estrutura de uma escola pública, que faltam professores, faltam funcionários. Então, a vida não é igual para as pessoas. A vida é muito diferente para as pessoas. Tem aqueles que nascem com tudo e tem aqueles que nascem com muito pouco e que têm que batalhar muito mais para isso. Esta é uma fala diária que eu faço com meu filho. Eu tive uma vida diferenciada, um pouco mais difícil. Ele já nasceu numa vida melhor, que tem quem possa pagar uma faculdade para ele, ele também é estudante de Direito. Então, sempre eu procuro fazer uma fala com ele, que embora ele tenha coisas que o mundo capitalista possa dar para eles, que ele sempre pense que da janela da nossa casa a gente vê uma pessoa ali na lixeira pegando comida. E não é esse mundo que a gente quer. Pelo menos eu, né, não é esse mundo que eu quero. Eu gostaria que o que eu pudesse ter, o meu vizinho pudesse ter, o vizinho da frente, a pessoa que mora na comunidade. Então, assim, desde da questão de gênero, a gente também tem que tentar mudar essas questões sociais, essas questões econômicas, né, essas questões de raça, essas questões da aceitação da pessoa como ela quer ser, que aí também na minha escola eu tenho vários alunos que hoje estão indo lá fazer retificações em documentos, porque foram meninas que hoje são meninos que optaram, né, por mudança de sexo ou vice-versa. Tem bastante pessoas que fazem retificação nos seus documentos, né? Tem muitas pessoas com nomes sociais, né? Então, isso é uma questão da gente aprender a viver com as diferenças e não ter mais aquela a bobagem que se dizia, né? Desde criança, o gordo, o viado, a mulher normalmente, me desculpa até usar as palavras aqui, mas se a mulher ela quiser ser um pouco mais livre, a mulher é vagabunda. Então a gente tem que ter
essa visão de mundo e tentar fazer com que as pessoas vejam isso. E principalmente os homens, né? Os homens, porque as mulheres, elas são super, e eu aqui ressalto todas vocês, porque quantas coisas a gente faz, quantas atividades a gente tem, fora todas aquelas, né, depois que a gente tem no nosso lar, depois que a gente acaba o nosso dia, nas nossas atividades produtivas e laborativas, né, que a gente ainda, às vezes, escuta o filho, a gente ajuda. Então, realmente, essas falas, assim, esses encontros que nós estamos tendo aqui agora, isso é muito importante. E a gente tem que reproduzir isso. E eu digo para vocês, principalmente para ti, Luciana, que assim eu fico encantada, tá, com esse movimento que está acontecendo agora e com assim o destino, né, que esse movimento está atingindo, o número de pessoas que estão entrando nesse grupo e com a discussão que se fez agora no tempo de eleições. Claro, algumas pessoas mais acaloradas, outras um pouco menos, mas foi muito importante esse grupo também tratar de eleições, deixar que várias pessoas apresentassem seus candidatos, seus coletivos, apresentassem mulheres candidatas, né? Independente do partido, se era de direita, se era de centro, né? Isso foi uma coisa bem, bem produtiva, tá? Então, assim, eu me sinto assim muito acolhida, né, quando eu posso falar desses assuntos, porque eu sempre digo para as pessoas, né, enquanto a gente tem vida, a gente não pode dizer que a gente tem uma opinião formada, a gente sempre pode mudar os conceitos. E eu posso dizer isso porque eu sou uma pessoa que hoje, depois de muitas reflexões, depois de outros trabalhos que eu passei a fazer, e principalmente esse trabalho de ser gestora de uma escola pública, como eu refleti muitas coisas que em outras oportunidades na minha vida eu dizia que eu era contrária, e hoje eu mudei muito, até por ver a realidade das pessoas. Uau! Nossa, obrigada, sério, que é muito bom ver que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho através do MI. Mas uma pergunta aqui que, enquanto vocês falavam, que eu até anotei aqui para fazer para vocês, porque eu acredito que, apesar do machismo, do racismo, da LGBTfobia ser uma questão estrutural, ser uma questão que permeia toda a sociedade, eventualmente isso se comporta de formas diferentes em determinados âmbitos, né? E aí eu queria saber como é que essa cultura de poder que vocês trouxeram dentro dos conselhos influencia o atendimento dos educadores e educadoras físicos à comunidade em geral. Oi, posso responder? Bom, primeiro eu vou te fazer uma correção, tá? A gente ojeriza esse termo educadores físicos, tá? A gente não, ele não é um termo. Não, eu tô falando porque a gente está numa conversa aqui, tá? O termo educador físico, ele não é utilizado, ele é utilizado profissional de educação física, até porque passou a ser uma profissão regulamentada, tá? Mas as pessoas, inclusive, muitas, principalmente pessoas que trabalham com personal e fazem suas propagandas, eles escrevem. Eu, como sou uma frequentadora de academia, porque gosto muito de atividade física, sempre, desde criança, né, eu sempre faço essas correções, e às vezes o pessoal sabe aquela coisa, ela é do CREF, parece que o dia que eu estou na academia é o dia que tudo funciona certinho, é muito engraçado isso, né? Porque eles acham que eu vou lá fazer alguma verificação. Né? Mas não, tudo tem seu dia, né? Tem a comissão de fiscalização, que depois, se tiver processo, vai vir para a comissão de ética, que daí é a minha parte. Mas, por fim, com certeza que hoje em dia, assim como os cursos de direito, os cursos de educação física, eles proliferaram muito, né? Muitas e muitas e muitas faculdades ofertando cursos de educação física, e com essa vida agora das IADs, né? Inclusive, foi uma luta do Conselho de Educação Física, porque, na verdade, não é da nossa gerência, é a gerência do MEC, né? O MEC que permite que abram os cursos em nível superior, e deixaram muitos cursos, né? Porque a gente sabe também que tem essa questão toda política, a questão econômica,
e a gente às vezes não consegue conceber, porque um curso de educação física, além de toda uma prática, que é uma prática e é uma prática bastante difícil, anatomia, fisiologia, cinesiologia, psicologia, tem uma prática que ela tem que ser feita assim, porque depois a gente vai trabalhar com vidas, com corpo humano, com saúde. Faz 2 anos que oficialmente nós somos incluídos na área de profissionais da saúde, né? Então somos profissionais da saúde também. Então, eu penso, né, que ainda a maioria dos profissionais de educação física são do sexo masculino, mas já estamos quase ali, né? 50% também de mulheres, porque nos últimos anos a profissão de educação física cresceu muito. Tanto é que na inscrição para o Enem é o segundo curso mais procurado, educação física, porque a cultura do corpo, né? A cultura do corpo, a cultura da saúde, tá? Isso é uma coisa que proliferou bastante, né? Na população, independente da classe social, né? Todas as pessoas gostam de fazer sua atividade física, de preferência procuram um lugar especializado para isso. Mas se hoje nós chegarmos numa academia, com certeza que a gente vai encontrar muito mais profissionais do sexo masculino lá atuando como personal, né? Do que mulheres, né? Tem aquela coisa também que as pessoas pensam normalmente, né? Os profissionais de educação física são pessoas fisicamente, né? Aqueles que trabalham em academia têm aqueles físicos, né? Bonitos, né? Porque é uma exposição. Então, existe também aquela questão das pessoas da sociedade, às vezes, fazer preconceitos da pessoa. Tipo assim, um profissional, porque de repente o profissional, um exemplo, né? Uma pessoa gordinha que está lá dando uma aula de ginástica. As pessoas gostam muito de fazer essa percepção. Ah, mas ela é gorda e está dando aula para que a gente não seja gordo, né? Assim, falando de uma maneira mais, assim, né? Mais menos séria. Não, na verdade, eu não vou, por eu ser gorda, magra, alta, baixa, eu não vou ser um advogado pior ou um advogado melhor, né? Então, isso também serve para o profissional de educação física. Tá? Não é o teu tipo físico, a tua classe social que vai determinar a tua escolha da tua vida profissional, né? E as pessoas hoje na educação física, elas estão indo para várias áreas, né? Tem a área do marketing, tem a área do próprio direito desportivo, né? Que, na verdade, o advogado ali atua legalmente, mas tem o profissional da educação física lá junto, tem os tribunais das federações, né? Que todo esse pessoal tá atuando. O próprio defensor dativo hoje, das comissões de ética, por lei, ele até pode ter formação dupla, como nós lá, mas ele tem que ser um profissional daquela área. Então, o defensor dativo ele tem que ter uma formação em educação física. A Lu já atuou ali no nosso conselho como defensora dativa, né? Então, mas indo mesmo assim para o cerne da tua pergunta, ainda, embora a gente seja uma profissão de cultura do corpo e da saúde, da promoção da saúde, na verdade, nós somos aquelas pessoas que tentamos fazer com que a gente antecipe que a pessoa não precise procurar um médico depois para se tratar de doenças, né? Então, a gente promove a saúde mental, né, também, e a saúde física. A maioria ainda dos profissionais são homens e a gente, né, em muitos momentos ainda escuta muita bobagem, às vezes, aquelas conversas masculinas, assim, sabe, assim, tipo, meio que diminui um pouco o trabalho da mulher. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Eu gostaria de falar sobre não foram só coisas ruins, né, na educação física em relação à criação do conselho. Houve também muitas conquistas. Na criação do Conselho Federal, de início, claro, eram 100 homens e 20 mulheres no movimento, mais ou menos isso. Do Sul, que é dos primeiros, junto com Catarina, Paraná, São Paulo, e lá no Nordeste também, fomos convidados e cada um pagou a sua passagem. Nós fomos para o Rio de Janeiro para ver a posse dos conselheiros. Não sabia quem seriam os conselheiros.
Quando chegamos lá, tinha uma lista, começaram a dizer, né? Me convidaram para secretária porque eu sempre fui de fazer ata, eu era de escrever, sempre fui. E nos convidaram nomes, tinha uma mulher. Foram eleitos, então, 24, acho que 24, não me lembro se foram 24, mas que seja, foram 24. Aí, quando foi por aclamação, tudo, daí uma colega, Iguatemi, gritou, escuta aí, mulher não tem? Aí alguém disse, acho que foi o presidente, né, Jorge Serrilber, não, nós convidamos, mas ninguém aceitou. Aí me olharam e disseram, não, a mim ninguém convidou. Não, a mim não me apontem porque eu não fui convidada. Ah, mas a fulana também. Eu também não fui convidada. Então não tinha uma mulher. Esses 2 anos tampão foram eles que fizeram, né? Esses 24 homens. 1 ou 2 de cada estado dependia da participação do estado. Aqui o nosso foram 2. Em 2000, então, eu fui a primeira mulher a ser convidada e fui para o Conselho Federal. Cheguei lá, 23 homens, todos professores, doutores. Eu não era nem mestre ainda. Não tinha feito meu mestrado nem meu doutorado ainda. Tive que fazer depois. Aí, cresci em Santa Rosa, mas sou de Porto Alegre. Aí comecei a 1 hora, 2 horas, eu fazia assim para falar, não falava. Aí fazia assim, não podia. Aí eu fazia assim, não podia. Aí eu bati na mesa e perguntei, até alguma coisa assim que eu não posso colocar aqui, se eu precisava ter aquilo para poder falar alto e para que eles me ouvissem. Todo mundo se assustou e disseram, não, Giane, pode falar. Porque já tentei 4 vezes falar e vocês não permitem, vocês... A partir dali foi muito bom. O Conselho Federal é outro nível. Não sei se vocês já foram conselheiros federais, eu sei que só a Eliana que não, vocês eu não sei, mas é diferente. A gente tem outra preocupação porque é o Brasil inteiro. Não é aquele mundinho nosso do estado, sabe, que é importante, mas eu tive que várias vezes viajar para fora, fui para o Pará, conheci muita coisa, solucionar problemas dos CREFs. Então é uma coisa muito maior, é uma coisa muito boa. Vocês, se não foram, vocês têm que experimentar ser conselheira federal um dia. Amplia tudo, a gente fica outra pessoa, a gente muda a maneira de pensar a CREF. Então, tem os problemas do nosso CREF que ficam pequenininhos perto dos problemas que o CONFEF tem. E isso é uma conquista. Agora nós somos mais mulheres no CONFEF. Quando eu saí, tinha umas 8, 9 mulheres, pequeno pelo universo, né? E pelo número de homens, mas são conquistas. Eu acredito que nós, mulheres, temos muita força, nós temos muita garra, a gente é batalhadora, a gente é resiliente, a gente cai e levanta quantas vezes forem necessárias. E eu tenho muita honra, eu tenho muito orgulho de ter amigas, né, agora como vocês, mas a Eliane, que eu conheço há mais tempo, sou muito admiradora do trabalho que ela fez e que ela faz. Nossas colegas lá do CREF também, tem muita gente boa. Nossa, eu fico olhando para elas assim e penso, né, que são todas muito mais jovens do que eu. Diz, ai, que coisa boa que nós estamos aqui todas juntas. Meus alunos, né, que agora são colegas, eu admiro muito, eu acho muito bom e eu faço voto, assim, eu rezo, eu acredito muito em Deus, eu rezo que nossa profissão seja, nossas profissões, né, que a profissão é dupla, né, para vocês, que seja sempre cada vez melhor, que nós possamos mostrar o nosso brilho, possamos mostrar a nossa força e a nossa competência, né, que isso também é muito importante. Bom, gente, assim, eu fiquei encantada com a fala de vocês. Eu acho que passaríamos mais 2, 3 horas, mas já passou tão rápido que nós já ultrapassamos os 30 minutos, inclusive. Então, nós temos agora mais 5 minutos para finalizar, tá? E vamos dividir, porque o que a nossa ideia do movimento justamente é esse 50-50. A gente não quer nada contra os homens, mas a gente quer estar ao lado dos homens. Os nossos 50%, a nossa parte é o que nós queremos. Então, a gente vai dividir com vocês agora esses 5 minutos.
E a gente quer ouvir, então, da Giane, da Eliana, as considerações finais. E o que eu gostaria também de ouvir de vocês, assim, quais são os desafios para nós mulheres e para as mulheres no Conselho de Educação Física, na profissão de Educação Física, e como a gente pode auxiliar, ajudar vocês e vocês também nos ajudarem a ter esse mundo mais 50-50. Jane, eu começo contigo, mas desde já me despedindo, porque daqui a pouco também a gente vai cair, agradecendo imensamente, assim, te ouvir, foi um aprendizado. A Eliana, quando me disse, olha, mas eu tenho o telefone da primeira, mas então vamos embora. E eu acho que isso que é legal, uma puxando a outra, uma conhecendo a outra, porque é bem isso, a gente vai aprendendo uma com a outra. Esse compartilhamento de ideias e de conhecimentos, isso faz a gente crescer. E hoje, muito obrigada, porque vocês também me ensinaram, assim, me fizeram enxergar uma outra visão, um outro modo também. A gente pensa às vezes, nós temos problemas, mas não somos só nós que temos problemas. Na verdade, o problema está para nós. E a gente tem que enfrentar, né? Como tu diz, bate na mesa, não dá para ser silenciada, como diz a Eliana, a gente tem que enfrentar o problema. Muito obrigada, Brenda. E passo para a Giane, então, por favor, as considerações finais e depois para a Eliana. Muito obrigada. Brendinha, tu quer falar um pouquinho antes delas fazerem as considerações finais? Eu acho que sim, né, Brenda? Bom, só tenho a agradecer, né, pela troca, pelos aprendizados. Eu acho sempre muito rico a gente poder dividir experiências e estar dividindo vivências com outras profissões também, até para a gente ter um panorama de que, apesar de nossas diferentes profissões, somos todas mulheres, né? E, como tal, temos que enfrentar muitos problemas bastante parecidos. Então, é muito bom ter essa oportunidade de estar vendo como vocês lidam com essas questões todas. E parabéns pelo trabalho que vocês duas vêm desenvolvendo. É inspirador, de verdade. Então, muito obrigada. Então, tá. Eu quero dizer que, independente da profissão que a gente tenha, nós, da Educação Física, a Eliana e eu, a gente tem muita batalha, né? A gente não é nossa família, a gente tem nosso trabalho e tudo. Às vezes, né, não é só da Educação Física. Então, eu quero dizer também para o pessoal mais novo, do direito, da Educação Física, seja lá do que for, a colega que estava conosco, que está conosco também, aposentada. Então, meninas, quando se aposentarem, não fiquem, agora eu mas o que acontece? Eu fiz pedagogia porque eu era diretora de uma escola e eu fiz então pedagogia para fazer administração escolar. Me serviu bastante, mas a minha primeira formação é educação física. E agora aposentada, eu tenho meus netinhos que eu amo de paixão, mas não é todo dia que eu vejo. O que eu fiz? Tem que ficar em casa, não pode sair. Me matriculei, não vão rir, na faculdade de estética e cosmetologia. Porque nós, a educação física, nós tratamos com o corpo, né? E eu sempre fui muito vaidosa, eu gosto de me pintar. Antigamente, eu levantava, lavava o rosto, tomava banho e pintava o olho, pintava os cílios para ficar em casa, né? Agora não é tanto assim, porque agora já está tudo pintado, porque eu pintei, já é definitivo, não preciso me preocupar. Então, estou fazendo faculdade e vocês não sabem como é bom. Tudo, Eliana, que eu estou aprendendo, cinesiologia, anatomia, é da Faculdade de Educação Física. Então, eu lembro de alguma coisa. Na estética, a gente está aprendendo. Gostoso é a vida. Coloquei uma clínica, como nós chamamos, compramos aparelho, uma prima minha está junto comigo agora, e é bom e sair com sobrancelha, se agarra na gente, chora e agradece. Meu Deus, era tudo que eu queria, como eu sofria por não ter sobrancelha, por não minha pele ter melasma, por eu ter isso, por ter aquele meu cabelo não sei o que, sabe? É muito gostoso. Então, é uma outra profissão, mas não deixa de ser saúde, né? Então, agradeço muito, vou fazer parte do movimento, já estou amando o movimento, sou fã do movimento, e de vocês também, agradecendo muito. Beijos
e a minha colega Eliana também. Beijo a todas. Bom, então também, né, para nós encerrarmos nossa conversa, que estava bem boa, e às vezes a gente pega a palavra e fala. Bom, Lu, assim, para responder a tua pergunta, há uma coisa muito importante, assim, ó. Primeira coisa, criem os seus filhos, e os filhos homens principalmente, para serem ajudantes, para serem homens que respeitem as pessoas, porque a gente sabe que nós mesmos, enquanto mães e pais, mães principalmente, a gente tem muita culpa nessas coisas de um dia a gente, às vezes, criar os próprios machistas, tá? Então, procurem desde já, enquanto as crianças podem, são pequenas, sempre já mostrar para elas, né, que o quanto ali na frente o mundo pode ser melhor se elas fizerem, né, porque elas vão ser o futuro. E uma outra coisa também muito importante para que a gente possa estar litigando por essas questões de igualdade, em todos os sentidos, é que nós mesmos, enquanto mulheres, nós deixemos de ser machistas, tá? Porque isso, por mais que hoje em dia a gente faça bastante movimentos, isso está muito incutido em nós, tá? Esse machismo. E eu vou dizer uma coisa assim bem simples. Por exemplo, lá na comissão de ética do CREF, eu sou a única mulher, a única. Então, lá desde o início, eu me sentia a rainha do Nilo, única mulher, porque eu sou uma pessoa, meu gênio é forte, eu sou mandona, eu passo praticamente mandando assim naqueles homens, faz, busca, levanta, volta aqui, e eles me escutam. E desde o início eu dizia assim, coisa boa, só eu de mulher, ninguém para competir comigo. Mas olha só que frase ruim essa, né? Tipo assim, porque a gente tem aquela mania de dizer assim, que onde tem muita mulher tem fofoca. Não, eu sei que a gente tem aquelas questões fisiológicas, uma natureza assim, mas se a gente for falar sempre assim, a gente vai estar sempre reforçando isso, reforçando que mulher é assim, que o homem é assado, entendeu? Então, não, nós como mulheres, nós temos que aprender a viver juntas. A gente não tem que competir pelo cabelo, pela roupa, pelo sapato, por nada melhor. Nós temos que competir por sermos iguais e se a gente tiver que ter um embate ou um combate por alguma coisa, é pela nossa igualdade em todos os setores da sociedade. Então, é isso que eu digo, a gente mesmo tá, vai ter que fazer uma autoanálise e a gente vai ter que se transformar. Porque eu sei que a gente é um grupo grande, tá? Mas a gente não é um grupo homogêneo, a gente, na verdade, é um grupo heterogêneo que está querendo ser homogêneo. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise das nossas ações diárias, né? Uma crítica, porque nós temos muita culpa nessa coisa da gente hoje estar tentando fazer uma sociedade igual, mas que no passado ou que nas nossas próprias ações a gente, de vez em quando, também, né, faz essas diferenças. Então, é isso. E daí eu agradeço também por eu estar aqui, podendo, né, estar expondo as minhas ideias e os meus pensamentos. Me sinto muito satisfeita de estar aqui dividindo esse espaço com a minha colega Jeane, né, que realmente ela tem um histórico aí na educação física, né, um histórico bem conhecido, né, uma grande profissional da área de educação física. E para vocês, gurias, para vocês deste movimento 50 por 50, sabe, agradeço muito de poder estar aqui hoje dividindo essa fala com vocês, tá? Muito obrigado e espero que a gente tenha muito sucesso aí, né, e muitas conquistas. Obrigada, muito obrigada, Giane, muito obrigada, Eliane, muito obrigada, Brenda. Eu que agradeço, Eliana, assim, a parceria de vocês e estar com vocês aqui. E saber assim, que a gente pode contar com vocês, com mulheres maravilhosas que têm essa caminhada, né, Giane, que já passaram e também que vão trazer, vão somar, porque é isso que a gente quer, são mulheres que veio para somar, o nosso lutar é verbo para nós, então é isso que a gente quer, é somar para melhorar para todas nós, para que outras mulheres não passem por isso que você passou, né, e que a gente passa no dia a dia, na profissão, em todos os espaços. Então, muito, muito obrigada e contamos com vocês, né, Brenda? Lá no Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Obrigada, gente. Até outra oportunidade. Tchau, tchau.